Oi, gente, tudo bom? Hoje é dia 20 de junho, 3 horas da tarde. A gente está aqui para fazer a banca do Paulo Rogério Hayashi. Eu conto com a presença da Iana Vasconcelos, professora em Roraima, colega de longa data, e Vitor Hugo Keb, nosso companheiro e pesquisador do LEM e nosso homem na mídia, atualmente. Enfim, a gente vai fazer um procedimento normal para as pesquisas. O Paulo vai apresentar a pesquisa dele rapidamente, depois a gente passa a palavra para a Iana e a seguir para o Vitor Hugo. Isso é essa. Certo, gente? Então, vou pedir para a gente fechar os microfones assim que o Paulo começar a apresentar e demos início. Pode ir, Paulo. Agora vocês estão vendo aí? Tá dando para enxergar? Sim. Manda abraço. Tá. Você pode maximizar aí, porque tá só da tela inteira, entendeu? Onde que será que abre aqui inteira? No F12? Agora tá indo, né? Está carregando. Foi. Então, eu intitulei, dei esse título pro meu trabalho, né? E como subtítulo, abordando as experiências afroasiáticas e masculinidades de membros de um grupo no Facebook. E aí, na introdução, como foi visto no trabalho, eu falei sobre como durante as Olimpíadas de 2020, certos esportistas como Rui Hachimura, eles tiveram esse papel de romper algumas barreiras relacionadas à raça e nação, né, num país que é tido como homogêneo, né? E aí, nisso, houve eles foram alvo de preconceito, né? E em algumas marcas, por exemplo, aqui, na marca numa propaganda da Cup Noodles, representaram a Naomi Osaka como mais branca do que ela era, né? E aí, isso gerou um burburinho na mídia, né, em relação a isso. E tratam-se de encontros que não são recentes e nem só presentes no leste asiático, né? Que foi tema da apresentação da vencedora, da escola de samba vencedora do Carnaval paulistano de 2023, né? E essas conexões elas são abordadas no livro Afro-Asian Connections in Latin America and the Caribbean, de 2018. E encerrando aqui a introdução, eu tive como objetivo constatar se os estereótipos sobre os japoneses e os negros no Brasil eles impactavam os afroasiáticos e as suas vivências, né? E inspirado pelo termo japonesidade, eu quis comentar sobre as afroasianidades e as blasianidades, que aparecem no âmbito artístico de produções musicais e paisagens urbanas, trajetórias de vidas dos membros do grupo online Afroasiáticos Brasil no Facebook. E eu também quis abordar a discussão sobre termos nativos que eram utilizados por esse grupo, né? Como afroasiático, Blasian, negro amarelo, em oposição aos termos mestiço com aspa e mestiço sem aspas. Isso foi inspirado pela questão do Tiger Woods, né, que eu encontrei na bibliografia norte-americana, que falava que durante um escândalo que ele teve na mídia, que ele sofreu um acidente e traiu a esposa dele, surgiram piadas que abordavam o órgão sexual do jogador, né?
e discursos que falavam sobre a negritude dele, o estereótipo do mandingo, e depois uma asianidade que foi remitiva no sentido de associar ele ao budismo para apagar essa relação dele com a negritude, né? Deixar com esse estereótipo de uma pessoa ligada à religião. E aí nós vemos algumas das manchetes, muitas traziam um teor sexual, né? E algumas das imagens relacionadas ao estereótipo de brutalidade relacionada à negritude, né? Que tem um histórico muito forte nos Estados Unidos, né? E aqui eu ia já começar a falar do Yannick, aqui trazendo uma foto dele, né? Que nesses contatos com a japonesidade na casa dos seus avós, ele comentou isso como ir ao Japão, né? Que era o contato com o aroma do incenso, o gosto do Gohan e certos artigos importados do Japão, como videogames, que eram responsáveis por formar um imaginário, né, sobre o país. E essas afroasianidades que ele trouxe no trabalho dele, que é inspirado no anime Afro Samurai, foi uma coisa que, segundo o Perry, seria uma maneira de mostrar uma capacidade pedagógica do rap e do hip hop, né? E aí no segundo álbum ele aborda a questão do cyberpunk, e isso eu pude relacionar com o texto do MacLeod, que ele fala sobre o tecno-orientalismo e o afrofuturismo que envolvem essa questão do afro-samurai, né? E ele traz também a ideia de uma ficção científica que empodera a minoria negra e asiática, né? A ideia de uma união afroasiática anticolonial. E durante as falas do Yannick eu pude perceber a questão da moda e a maneira de se vestir no rap como um pertencimento, né? E também, durante uma das suas falas, eu pude constatar essa questão de uma masculinidade cindida, em que ele dizia ser metade negrão da cintura para baixo. Que isso faz tem ligação com esse estereótipo da negritude, né? Da pessoa do mandingo que eu citei e tal, que é uma coisa presente que se espalhou transnacionalmente, né? Essas imagens, esse imaginário, né? E aí ele fala que ele tinha uma dificuldade muito grande de se encontrar, porque ele ficava entre essas duas identidades, né? Não sabia se encaixar nem como asiático, nem como negro. E a partir de quando ele produz esse álbum, né? Dá início à composição desse álbum Afro Samurai, ele comentou que isso para ele foi um encontro identitário, né? Bom, aqui eu coloquei errado essa imagem, que vai ser depois, né? E aí eu queria trazer a ideia de Gemba Globalization, do antropólogo Ian Condor, que ele fala do hip hop no Japão e de como que se dá esse cenário, né? E observando através dessa ideia de Gemba Globalization, eu relacionei com a ideia de circuito, né, do Manhane, e eu consegui identificar um circuito
de afroazienidades, né, que contempla o bairro da Liberdade, a Galeria do Rock e casas noturnas voltadas para o público J-popper e K-popper, e bem como esse público do trap, que é um estilo de música que é um subgênero do rap, que existe desde os anos 90, mas que atualmente tem ganhado muita notoriedade entre os jovens, né? Inclusive, muitos artistas de trap, eles gravam seus clipes, né, no bairro da Liberdade. Aí a gente vê uma imagem e essa questão do anime, da cultura pop japonesa, tem uma grande significância para esse pessoal, né? E aqui a gente vê um mapa onde mostra esses pontos, que foi retirado do trabalho que fala sobre coreanidades. E aí eu ia mostrar algumas afroasianidades presentes na cultura pop, né? Que o Afro Samurai, o desenho Boondocks e uma, um cartoon aí que faz uma mistura de Dragon Ball, né, protagonizando uma pessoa negra. E aqui é o vocalista da banda de rap Wu-Tang Clan, que se inspira muito na cultura asiática, né, tanto chinesa quanto japonesa. E aí ele traz essa asianidade no trabalho dele, né? E aqui temos também mais um rapper da atualidade que faz o uso da afroasianidade, né? E aí a gente tem outro exemplo, né, a Nicki Minaj, que ela se inspira na Chun-Li, personagem do Street Fighter, né, jogo japonês muito famoso aí nos arcades dos anos 90. E é um rapper aqui da região de Jundiaí, né, de onde eu moro, o Young Buddha, que ele se utiliza muito também do anime nas suas referências líricas, né? Bom, aí eu ia falar sobre o Álvaro Morita e sobre que foi o meu outro entrevistado, né? Que a gente vê a trajetória de um homem afroasiático bissexual, que ele é encarado como mestiço, né, na comunidade nipo-brasileira que ele pertence, e como uma pessoa portadora de negritudes, né? A gente vê. Eu gostaria mais de citar em tópicos, né, a questão da masculinidade e a dança, a questão do Wack Japan, tecno-orientalismo e os homens herbívoros em evidência na mídia, a questão do Miai, né, dos casamentos arranjados na sua família, e a rigidez dos papéis sociais na família japonesa e a flexibilidade intimista no lado familiar afro-baiano. Aí a gente tem uma foto do Álvaro, né? Bom, aí eu ia falar um pouco do orientalismo, de como que eles são vistos como exóticos, delicados e femininos, em oposto a essa dominação ocidental que é considerada o masculino e o lado da força, né? E aí eu ia citar que a questão do orientalismo é interseccional porque essa racialização inclui gênero nessa construção do corpo do outro, né? E isso é devido ao fato de que os asiáticos eles são designados como mais femininos e são vistos como tendo feições mais delicadas e menores estruturas corporais. E aí isso faz com que eles sejam tidos como submissos e passivos, né? É uma criação de uma transformação de vassalos nessas fantasias de dominação branca, né? E aí a gente vê algumas imagens presentes no cinema, né? O Mike Rooney interpretando o Sr. Yunioshi, que ele é uma
uma pessoa muito caricata, né, um personagem muito caricato no filme, e isso fica muito marcado, qual que é a visão de Hollywood sobre a masculinidade do homem asiático, né? E a gente tem mais um trecho de um cartoon aí. E, bom, eu já ia concluir, né? Eu ia tipo, colocar a piada sobre o japonês e o negro e o branco que está presente no trabalho, ia destacar isso, né? E como conclusão eu deixo a fala do rapper A-Twice, que no seu nome artístico, né, em dobro, ele fala que isso seria uma oposição a essas ideias de degeneração racial e trazendo aí um cálculo cultural que multiplica ao invés de um cálculo racial que subtrai, né? Que seria relacionado a essa ideia de degeneração, né? De uma perda com a mistura, né? Eu acho que é isso. Ok, Paulo, obrigado pela apresentação. Então, já passo diretamente, sem delongas, para a Iana. Vamos lá, Iana. Vocês estão me escutando? Eu vou ver se consigo ler aqui no computador, senão tem as anotações aqui no papel também. Boa tarde, né, a todos. Eu não sei se tem todas nos escutando também. Eu gostaria de agradecer o convite para o Igor e para o Paulo, né, dizer que participar das bancas é sempre uma possibilidade de aprendizagem, né, sobretudo no que diz respeito ao tema que é bastante novo para mim, né, assim, a gente tem vocês dois, né, vários especialistas aí de japonesidades, né, como vocês falam, para mim é um tema novo, mas e por isso foi muito interessante, né, fazer essa leitura. Eu queria começar também parabenizando, né, pelo aspecto inovador da sua pesquisa. Imagino que existem poucos estudos sobre o tema no Brasil, né? E eu mesma tive contato com isso a partir da tua pesquisa. Também é bastante emblemático, né? Eu fiquei pensando, eu falei, gente, será que no final eu sei que não, porque a gente marcou a banca agora por causa de agendas, né? Mas foi até emblemático, né? Você discutir um tema de afroasianidades no Brasil, poucos dias depois da celebração, né, de 115 anos da imigração japonesa no Brasil. Eu falei, ó, ficou até. E aí, uma das coisas que eu acho interessante, para começar, para te dizer, assim, e aí eu vou falar do texto que eu recebi, né? Pode ser que enfim, mas assim, que quando você coloca, porque no seu texto aparece entre o exótico e o domesticado, e não aparece o subtítulo, né? Aí, para começar, o subtítulo precisa aparecer junto com o título na capa do teu trabalho, né? Que eu acho que no seu trabalho, em todas as partes, você só coloca entre o exótico selvagem e o exótico domesticado. Eu acho que a versão que foi para mim não foi o subtítulo, Experiências de Masculinidade Afroasiáticas Black, Laser no Brasil e Afroasianidades, né? E aí, como sugestão, eu acho que você podia deixar afroasianidades e masculinidades afroasiáticas, né, blazes, em São Paulo, porque é uma coisa que eu fiquei pensando um pouco nessa tua escala, né? Porque assim, você está falando de afroasiáticos em São Paulo, mas você faz uma comparação de Brasil. Então, assim, seria interessante você pensar um pouco sobre isso. Eu queria comentar também sobre os abusos das citações em inglês, né? Que para mim torna a leitura menos fluida e menos acessível, inclusive de textos que eu acho que tem tradução em português, você coloca as citações em inglês, e você chega a um ponto de colocar nota de rodapé em inglês, que eu fiquei, gente do céu, assim. Então, assim, né, só para pensar, e aí eu fiquei pensando nisso também, porque eu recentemente fui em Inhotim e tem uma amostra do Abadias Nascimento lá, né? E uma das coisas que o Abadias Nascimento fez quando estava nos Estados Unidos era não falar inglês como forma de resistência negra, né? E aí você chega trazendo toda essa discussão, né, contra-hegemônica e tal, e o teu texto traz muito isso, assim. Então, assim, só uma questão para você pensar.
também te dizer assim, e aí eu estou falando mais algumas questões de forma que não tem necessidade de repetir o nome todo do livro cada vez que você estabelece um diálogo com o autor ou a autora, sabe? Assim, só algumas dicas, né? E aí eu queria falar um pouco da tua introdução, né? Acho que a gente já tinha conversado um pouco sobre isso na qualificação, acho que você trouxe coisas novas, que, assim, né? Mas, assim, a introdução é uma espécie de guia, né? Que vai conduzir o leitor sobre o que você pretende com o seu trabalho. E ela precisa fornecer esses elementos, né, para a gente ter um primeiro entendimento. Eu achei interessante, você optou por trazer as questões teóricas na introdução, que é uma questão de estilo, né, que ficou diferente da versão da qualificação. Agora você explica, sim, ficou bem mais, né, você explica os conceitos, as categorias que foram sentadas na tua pesquisa, mas eu acho que a tua introdução ainda continua sem apresentar os capítulos, sabe, aquele parágrafo, situando assim o leitor, a leitora, do que vai abordar em cada capítulo. Então, de repente, seria interessante, na introdução, aí fica uma sugestão de você fazer um parágrafo resumindo os capítulos apresentados e a organização da dissertação, tá bom? E questões teóricas e metodológicas, né? Eu vi que gênero aparece no seu trabalho, né? E gênero como categoria relacional deve apresentar o outro lado, né? Se o homem asiático que você coloca, ele é emasculado, segundo o preconceito ocidental, o que acontece com a mulher asiática, entendeu? Porque como é uma categoria relacional, é interessante você fazer essa relação com as mulheres, né? Como os gêneros masculino e feminino são caracterizados na cultura japonesa, sabe? E a sua escala de análise não fica clara. Você fala em afroasianidades no Brasil, mas você oferece exemplos, não oferece exemplos fora do estado de São Paulo, sabe? Que foi uma coisa. Porque eu fiquei pensando muito, assim, os afroasiáticos, por exemplo, em Manaus, que tem uma comunidade até grande, sabe? E aí eu fiquei tentando comparar, mas assim, que você está falando de São Paulo, né? E aí, uma coisa que eu queria te perguntar é se o grupo de Facebook só agrega pessoas de São Paulo, porque se está na sua dissertação, não ficou claro para mim. Aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso. E se nesse grupo do Facebook é somente de homens, né? Se existe essa consciência, pois é, Blazing, que você coloca aí no sul, sabe? Eu fiquei pensando no centro-oeste, no nordeste e na Amazônia, né? Como será que elas se assemelham e se diferenciam na consciência Blazing dos paulistas, sabe? Assim, né? Só para a gente pensar essa noção de escala, que eu tenho impressão que isso não é assim, não é um padrão, sabe? E aí fica uma coisa até para você pensar numa pesquisa, né, mais profunda, você queira aprofundar o tema no doutorado, né? Aí eu vou falar um pouco agora sobre a partir dos capítulos, né? Eu vi que no primeiro capítulo você tem um esforço, né, de comparação entre a América do Norte, né, e trazendo um pouco para pensar a América do Sul, né? E aí você traz a questão que eu acho que isso é uma coisa que você faz que é interessante, que é acionar essas referências biográficas que fazem essa discussão, né, das questões étnico-raciais. Eu acho que isso você conseguiu, né? Mas aí eu fiquei pensando nessa questão, né, do preconceito que você coloca, né, de origem e preconceito de marca, né, que você aciona Horaci Nogueira para falar sobre isso. E aí eu fiquei pensando de novo isso, será que existe um padrão ou essa concepção se distingue quando a gente tem a realidade de outras regiões, sabe? E aí eu fiquei pensando na minha própria condição, assim, de negra, né? Nunca tive a identidade posta à prova na região Nordeste, na região Sudeste, mas na região Norte eu tenho, sabe? Assim, as pessoas nunca me acham negro o suficiente, assim. E aí e a mesma coisa aconteceu com a colega aqui do PP Gás, que ela lá em Sergipe, ela nunca foi considerada negra, ela chegou aqui em São Paulo, todo mundo chamava ela de negra, sabe? Então assim, mais para a gente é mais uma provocação para pensar, né? Sim, a gente saber de onde está falando e se é possível estender isso para pensar Brasil, né? Eu achei muito interessante a discussão que você faz, a discussão em curso sobre as políticas de nomeação. Acho que você poderia explorar isso mais em suas futuras publicações ou no novo projeto de pós-graduação, né? Inclusive vinculando com a ideia de preconceito de marca e de origem que você faz anteriormente.
né, problematizando como essa marca pode produzir diferentes perspectivas, mesmo entre a população, né, afroasiática, né, que você coloca, que aí você dá, que tem o birracial, o afrobrege, né, o afroconvenientes, né, então, assim, a gente vê que essas políticas de nominação, e aí eu te trago um exemplo que você coloca no texto, porque eu acho assim, às vezes a gente está tão imerso aos nossos dados que para a gente aquilo está dado, né, mas para quem lê nem sempre está. Aí você traz o exemplo da fala do Álvaro Morita, que ele tenha se afirmado, mesmo que ele tenha afirmado, definir-se como birracial, aí você coloca entre aspas, que você avalia como sendo um termo nativo, que possui outras conotações e outros significados, mas aí você não diz quais os significados e quais as conotações, sabe? E aí eu queria que você falasse quais eram, porque assim, quando eu fiquei lendo, eu falei, agora ele vai dizer qual é, e aí você já segue para uma outra coisa. Então, assim, de modo geral, eu acho que a definição de conceitos ficou bom, mas, assim, eu não estou convencida de que as Blazneries, né, que você coloca as blasianidades e afrosianidades, sejam ideias distintas, como você quer dar a entender no início do capítulo. Que ao longo do texto você usa indiscriminadamente os dois termos como substitutos ou sinônimos, né? E aí eu pensei numa questão que a Rita Segato traz, né? Ela fala sobre o dilema dessas duas identidades raciais, né? Uma identidade racial politizada, historicamente enraizada, e outra identidade acionada como mercadoria, né? Talvez seja essa a diferença que você pretende enfatizar, né? Com a distinção entre os dois termos em inglês e sua tradução para português. Mas, assim, ao meu ver, e aí é o que eu penso, eu acho uma distinção desnecessária, né? Uma vez que o único léxico comporta o duplo significado. Então, assim, né? Só para você pensar. E aí, é para você ter atenção, assim, está na página 24 e 25, com os parágrafos repetidos, assim, tem repetição de frases inteiras, sabe? Então, acho que é importante você dar uma revisada, né? E acho que agora eu vou falar que aqui. Gente, será que eu. Ah, não, ainda estou aqui, né? No final do capítulo, você fala que podemos dizer que é relativamente. Ah, tá. Você usa muitas categorias de classificação, mas não explica como são compreendidas, né? Parece que o significado já está dado ou são sinônimos. E nem sempre são claras, sabe, para quem não estuda o tema. Você fala de interracial, transracial, multirracial. Eu acho que é interessante colocar uma nota de rodapé explicando em que sentido elas estão sendo empregadas, sabe? Eu sei que seu orientador odeia nota de rodapé, mas eu acho que em alguns casos é interessante ter, sabe? Ela é um recurso, né? No final do capítulo, você fala que podemos dizer que é relativamente difícil encontrar pessoas afroasiáticas no Brasil, né? Embora o Brasil tenha a maior comunidade de japoneses fora do Japão. Aí eu fiquei pensando, né? E aí é uma questão que eu te pergunto: ao que se deve isso? Será que existem poucos afroasiáticos no Brasil? Ou poucas pessoas descendentes de pessoas negras e asiáticas que consideram-se afroasiáticos? Né? Será que existem outros componentes nas relações entre a comunidade japonesa no Brasil que obliteram ou silenciam a marca afroasiática, tais como relações de parentesco, atuação política? Sabe? Uma questão que fica para você, se puder responder. Eu acho que você poderia, aí eu volto para uma questão de forma também, eu acho que você poderia fazer parágrafos de conexão entre as seções dos teus capítulos, né, que assim, eu até tomei um susto quando eu falei, nossa, 7 capítulos, né, assim, que assim, mostra um pouco do movimento do teu texto, né, que é um texto multifacetado, por isso talvez essa divisão, né, desses muitos capítulos, mas eu acho que seria interessante para cada sessão que você encerra, né, o capítulo, fazer um parágrafo, né, fechando o assunto e introduzindo outro assunto. Porque, assim, muitas sessões você termina com citação, né, com citação da bibliografia. Isso dá a impressão de um texto inacabado, sabe? Então, assim, você faz um pouco isso na página, acho que é interessante, né, se possível. E aí, com essa questão das palavras com hífen, sem hífen, eu acho que é legal depois você padronizar, né? Se interracial é junto, porque tem hora que ele aparece com hífen. Eu não sei se é um recurso que você usa ou se foi mesmo questão que faltou padronizar.
certo? Aí aqui no capítulo 2, entra a emasculação e a hipermasculinização, você trabalha, né, como você colocou, com dois interlocutores principais, né, o Yannick Hara e o Álvaro Morita. É interessante, né, com base nas trajetórias dos seus interlocutores, como você descreve, como eles negociam essa identidade afroasiática, né, acionando aspectos dos estereótipos de ser asiático e do ser negro, considerados como qualidade, né? E aí fica muito claro que é como se tivesse assim, a racionalidade asiática e a emasculação, né, versus a hipersexualidade negra. Eu só não sei se a metáfora que você usa de antídoto, né, utilizado por você, seria mais adequada, tendo em vista que seu trabalho faz uma crítica a aspectos biológicos, né, que fundamentam o conceito de raça, né? Assim, só para ter cuidado com essas metáforas, assim, que você fala assim, usa a questão asiática como antídoto, né, para o racismo contra a questão negra, assim. Então, né, utilizando, então, a sua negritude, é esse o termo que vocês, como antídoto da sua asianidade, né? Então, assim, só para pensar se esse seria o termo, né? Contudo, percebi que você conseguiu deixar mais claro em relação ao texto que eu vi da qualificação, como os estereótipos de masculinidades afroasiáticos são atribuídos nesse contexto dos seus interlocutores, envolvendo imaginários sobre raça, questões de gênero, né? E aí você faz apontar, como o Benedito Penado coloca, né, no campo dos estudos sobre masculinidades, relacionando a organização social das masculinidades, suas inscrições e produções locais e globais. Então, achei isso bem legal. Eu acho que essa sessão ela merecia ser aprofundada, né, e aí você pode fazer isso nos artigos futuros, né, ampliando, assim, mobilizando essa ampla biografia especializada que tem sobre masculinidades, e trazendo esses dados de campo, que me parece assim, que ainda tem muito mais coisa que não deu tempo de usar na dissertação, né? Então, acho que daria uma ótima, renderia um ótimo artigo. E aí tem alguns termos que você usa que são em japonês, mas que acho que não são explicados. Igual um termo o que significa o termo pejorativo japonês Kuroshan, eu acho que é Kuroshan, né? Aí eu queria que você explicasse, porque você fala dele, mas eu acho que você não explica. Deixa eu ver se eu vou pular aqui, para eu ir mais rápido aqui. Que eu fui fazendo por capítulo. Assim, né? Deixa eu ver aqui, que me perdi. E aí você coloca, né, que o hip hop seria um lugar de afirmação da identidade negra pelos afroasiáticos ou da afirmação da identidade afroasiática. Como você está descrevendo, parece que a chave da identidade afroasiática vai perdendo espaço para a afirmação da identidade negra, porque se considera afroasiático. Inclusive, você cita caso, né, dos bronzeamentos. Se você pudesse falar um pouco sobre isso, eu achei interessante. Por fim, aí eu acho que você teria que rever esse título desse capítulo, porque o que leva o título de emasculação e hipermasculinidade não condiz com o conteúdo que você aprofunda, porque você até faz essa sessão que você discute essa questão da emasculação e da hipermasculinidade, mas você discute muito mais questões de um tema de uma cultura pop globalizada e seus entrecruzamentos entre hip hop do lado black e o universo anime do lado asiático, né? Então, eu acho que era interessante você rever o título desse capítulo. No capítulo 3, me parece um dos capítulos mais interessantes, no qual você é levado pela entrevista de Yannick a discutir o duplo vínculo do seu interlocutor, né, com tecno-orientalismo e um certo afrofuturismo. Mas aí é preciso tomar cuidado com essas generalizações. De novo, eu trago isso, né, sobre a afroasianidade no Brasil. Acho que é melhor você especificar que está falando sobre o estado de São Paulo e em contextos urbanos, porque eu também não sei como é que seria essa questão da afroasianidade, por exemplo,
em cidades menores, né? Então, assim, no capítulo 4, você começa falando novamente sobre o tema da masculinidade, mas acaba concentrando mais na obsessão pelo tema da pureza da cultura japonesa, né? E os preconceitos e liminaridades que recaem sobre o japonês de cor, né? Então, de novo, eu te trago para você repensar o título do capítulo 4, sabe? Porque, assim, essa coisa da masculinidade, ela aparece, mas ela não ganha tanta centralidade no teu trabalho, eu acho. E aí, no 5, enfim, aprofunda a discussão sobre preconceito de emasculação do homem japonês, faz uma boa discussão, mas não enfatiza de novo a relacionalidade da construção social dos preconceitos de gênero, né? Qual o lugar da mulher japonesa nessa intersecção entre racismo e sexismo, né? Uma questão que eu queria te trazer. Aí, agora que já chegando aqui no capítulo 6, você começa falando sobre as memórias de negritude, mas perde um pouco do foco e passa mais da metade do capítulo abordando o tema da pureza genealógica e a organização social das famílias japonesas, né? Que eu acho que é interessante também repensar isso. Aí no capítulo 7 você começa uma boa discussão teórica sobre racismo, mas quando entra na discussão sobre masculinidade, novamente esquece de estabelecer uma conexão, mesmo que breve, com a questão da feminilidade, né? Como a cultura japonesa, por exemplo, constrói o masculino e o feminino, sabe? Eu acho que essa é uma questão que seria interessante, que é um fio condutor, né? E no final, uma última observação de forma, né, que eu queria deixar aí para você pensar, revisar e padronizar o formato das referências biográficas, assim, que eu acho que não está, né? E aí eu acho que tem uma coisa que eu pulei aqui, mas que é interessante quando você fala das relações de parentesco, que aí você coloca, né? Que eu não sei se é do Yannick ou do Álvaro, eu acho que ele vai falar que tipo, o parentesco dele negro é aquele que você chama do de fora, né? É o que está na quebrada, o que está na rua, né? E o parentesco, a parte dele asiática, é aquela que é de dentro, né? Que é com jogos, que é dentro de casa, né? Mas aí eu fiquei pensando, isso aí também é muito uma questão de perspectiva, né? Porque quando você fala que aí você coloca um pouco da questão das remessas, né? De como chegam esses jogos, de como eles passam a ter acesso a isso, né? Vindo a partir dessa relação também de parentesco, isso também passa a ser muito mais de fora, né? Assim, se a gente for pensar essa escala, né? Então, eu acho que é isso, basicamente, porque, assim, depois eu pensei assim, se a gente for se prender a detalhes a cada, né? Porque, assim, pela complexidade, talvez, do tema, sua dissertação, ela abre, assim, chaves interpretativas para várias questões, né? Que aí depois você pode pensar com calma e pensar projetos futuros aí para o doutorado, né? Pensar, afinal, se o caminho é a questão da discussão das masculinidades, né? Enfim, eu acho que é isso. Obrigado, Iana. Tudo bom? Então, já passo a palavra para o Paulo para responder. Paulo? Congelou? Será que ele me ouviu, gente? Paulo? Tinha caído minha internet aqui. Ah, tá. Então, você já pode responder. Então, eu deixei muita coisa em inglês, inclusive o Vitor Hugo até tinha me recomendado a traduzir, mas aí acabou que por uma questão de tempo eu não consegui traduzir. E também eu tenho muita dificuldade para traduzir as coisas que eu não consigo achar o termo exato que eu acho que consegue substituir aquela palavra no nosso idioma, né? Aí, às vezes eu fico muito travado por causa disso. Bom, acho que a questão de eu não ter especificado São Paulo foi porque o nome de início eu ia fazer mais com mais membros do grupo, né? Que contempla outras regiões do Brasil também.
E aí o que houve é que eu acabei entrevistando essas duas pessoas, aí elas estão mais nessa região aqui de São Paulo, né, do estado de São Paulo. E eu não trouxe muito a questão da mulher asiática, porque eu achei que tinha toda essa questão, sei lá, de lugar de fala e tal, aí eu não acabei não abordando por temer isso, sabe? Não saber o quão eu poderia falar sobre isso, sabe? Mas realmente eu acho que caberia, né, para fazer essa comparação, né, de qual que é a situação do homem asiático ou qual que é a situação da mulher asiática e tal. Sobre a questão da, do termo Blasianidades e afroasianidades, de início eu ia fazer essa distinção mais separada, né? E Blasianidade ia estar relacionada a uma coisa da cultura pop e tal, mas aí acabou que ficou. Essas coisas começaram a se confundir. Eu não sabia mais qual que era qual termo, né? E aí eu acabei ficando só com afroasianidades mesmo. E você poderia falar mais alguma questão para mim responder e respondendo agora? Que... Não, mas fica à vontade, assim, você responde aquilo que você acha que é, que é interessante responder. Porque eu te perguntei também, e aí é uma curiosidade também, é se tinham mulheres nesse grupo, assim. Sim, tinham mulheres, e aí eu não sabia, eu acabei selecionando por causa do recorte mesmo, né, para falar sobre a questão da masculinidade, que era uma coisa que era sobre gênero, né, mas mais pautado nessa onda da Royal Conan e tal, para falar sobre, que era uma coisa que eu acho que não tinha sido explorada, sabe? Não, acho que você já contemplou, assim, que você respondeu, assim. São mais provocações para você, né, pensar, assim. E eu trago muito isso porque, às vezes, tem um certo incômodo que as pessoas usam o gênero meio indiscriminadamente, né? Não pense quanto a categoria de análise, né? Assim, então, assim, e ela é relacional, então assim, você precisa fazer esse contraste, sabe? Senão você está falando, na verdade, né? Você não tá discutindo a partir da categoria relacional e da categoria de análise de gênero, né? Você pode falar de masculinidade sem necessariamente discutir gênero, entende? É mais nesse sentido, assim. Entendi. Mas é isso, assim. Bom, então, sem mais delongas, a gente passa para Vitor Hugo. Vamos lá, Vitor. Pronto, vamos lá. Primeiro eu queria agradecer o convite. Muito obrigado, Igor, pelo convite. Obrigado, Paulo. Fico muito feliz também, Ana, de te ver mais uma vez aqui. Vamos começar. Primeiro de tudo, eu acho assim, a gente não tem trabalho sobre... Vocês sabem que eu fico rastreando a produção de estudos japoneses e afins, que envolve o Japão de um jeito ou de outro, faz parte, né, do que eu faço. E a gente não tem muita coisa sobre Blasian, não. Inglês já é limitado, em português, então, nem se fala. Então, o seu trabalho tem o mérito de ser uma espécie de ponta de lança na discussão sobre Blasian na academia, porque isso não tem mesmo, tá? Então, o que eu vou falar aqui para você hoje, assim, eu sei que não dá para mexer muito no texto, eu não estou falando com esse intuito, mas quando você for pensar em algum artigo acadêmico, ou se você for desdobrar para um doutorado, para pensar no que eu vou falar a partir daí, entendeu? Para artigo, para doutorado e afins, né? Mas são algumas provocações com base no que eu li no seu texto também. Eu acho que a Iana falou muita coisa já que eu ia falar, eu fui riscando na minha lista aqui, mas tem algumas coisas que eu acho que são importantes, tá, desse trabalho. Primeiro de tudo,
foi até a Iana falou, que é a questão da blasianidade em oposição a uma afroasianidade e afins. Olha, sei lá como é que fala, como é que é a expressão? Por ter passado por isso também, o Igor também sabe muito bem disso, mas a própria expressão japonesidade que a gente usou tanto, ela também foi muito criticada, né? O Igor tá aqui também, ele lembra disso, quando eu era também criticado sobre isso, porque a gente tinha, como é um termo muito fluido, ele acaba incomodando as pessoas que gostam de caixas, né? E aí a gente acabava percebendo, né? Eu pelo menos acabava percebendo essa crítica constante à noção de japonesidade pela falta de uma densidade, sei lá, mais palpável do negócio. Agora, o Blasianidade, eu fiquei com essa sensação também igualzinho da Iana, que tipo, parece que ia em uma direção e de repente não ia para outra, e de repente não foi nem para uma e nem para outra. E aí eu percebi que ao longo do seu texto, do jeito como ele tá, não dá para entender 100% do que você está falando sobre blasianidade ou afroasianidade, porque é muito difuso os dois termos, né? Você não fez uma opção, né? Tipo, você mencionou na resposta para Iana assim: eu queria fazer separado, mas depois eu percebi que eu não ia dar conta de fazer essa discussão, eu acabei indo para o afroasianidade. Então, arrancasse a blasianidade logo do começo ou repensasse nessa estratégia. Porque do jeito que está no texto, eu não sei muito bem do que você está falando, apesar de eu saber do que você está falando, né? Mas eu estou tentando ler o texto como se eu nunca tivesse lido antes, né? Eu já li seu texto várias vezes, né? Mas assim, como se eu nunca tivesse lido antes. Pensei, não, mas o que quer dizer a blasianidade? Ela se refere ao quê? Ela se refere a uma discussão sobre processo de racialização? Ela se refere a uma discussão sobre identidade, raça, e pensando, sei lá, na diáspora japonesa, no Brasil ou no estado de São Paulo, ou seja, não dá para saber exatamente o que você está falando. Tem uma hora que você cerca a palavra blasianidade quando você está falando de mixagens culturais, quando você está mencionando o hip hop, o rap, ou seja, a cultura pop, e aí você começa a cercar essa palavra blasianidade com esses elementos de fora, né, que marcaria, são alguns marcadores dessa cultura compartilhada por essas pessoas, né? Só que ainda assim eu acho que não é preciso, sabe? Eu não tô pedindo precisão, porque como eu falei, a própria japonesidade foi muito criticada por isso também, né? Mas pelo menos por uma opção, né? Tipo, já que você levantou essas duas bolas para o ar, você tem que cortar pelo menos uma delas, né? Ou a afroasianidade ou a blasianidade. Eu acho que valeria a pena explorar. E como não tem trabalho sobre Blasians, eu pensaria em explorar mais a blasianidade, mas assim, tentar definir melhor o que você está falando. A gente sabe que está tudo relacionado, né? A gente sabe que, e como você mostra no seu texto, tipo, hip hop, rap, as roupas, os gestos, tudo, né? Está relacionado a esse universo, ao universo de um grupo de pessoas muito específico. Só que como você não delimita muito bem essa fronteira imaginária que a gente gosta tanto, e não muito na antropologia, tipo, acho que faltou, tipo, deixar mais claro o que você entende por blasianidade em oposição, ou se é a mesma coisa que afroasianidade mesmo. A Iana levantou essa bola, eu acho que é importante mesmo, porque ela é o carro-chefe da sua discussão, eu acho. Pelos textos que você traz, e logo tá logo na introdução, que você quer levar essa discussão adiante. Então, acho que vale a pena você explorar mais ela. Tipo, é uma questão de terminologia, né? É uma questão de terminologia. Já que a gente está falando de terminologia, eu fico me perguntando, com base na entrevista do Álvaro, tá? Que ele mesmo se questiona, né? Ele fala, eu frequento CAICANs, associações, espaços nipo-brasileiros, tem hora que ele usa a palavra Nikkei e afins. Aí eu fiquei me perguntando, como é que o Blasian se encaixa nessa perspectiva com essas outras categorias que são concorrentes? São e não são concorrentes, né? Que é o nipo-brasileiro, que é o Nikkei. O que é o nipo-brasileiro do lado de um Blasian? Um Blasian é um nipo-brasileiro? Porque pela fala do Álvaro,
na entrevista, isso não fica muito claro, né? Tipo, às vezes ele fala nipo-brasileiro como se fosse algo em oposição ao Blasian, em oposição a ele, naquela cena que um vereador nipo-brasileiro vai fazer aquele discurso racista no palco e não sei o quê, e todo mundo olha para ele e fala, ó, isso é para você, né? Tipo, quando aparece aquela frase, eu pensei, não, esse cara que ele se percebe como Blasian, ele não se coloca no mesmo chaveamento do nipo brasileiro. Então aqui é interessante, tipo, como é que essas outras categorias que são usadas loucamente e largamente, né, que são Nikkei, nipo brasileiro e afins, como é que o Blasian se relaciona com elas? Não a pessoa Blasian, mas como é que essa categoria Blasian se relaciona com o nipo brasileiro, se relaciona com o Nikkei, e afins, né? E aqui isso aí vale um artigo, né? Eu acho que isso vale um artigo, inclusive um artigo para ser publicado lá no Discover Nikkei, tá? Que você traz aí no texto, e que é um espaço aberto para quem é descendente, poder divulgar o material científico, afins. Lá é um espaço interessante para você fazer essa discussão, porque é um jeito de você mostrar para a galera que existe também isso daqui sendo feito em português. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. Define o que é Blasian para gente. Não estou fazendo essa pergunta para você responder hoje, tá? É só um comentário. Mas assim, se for escrever um artigo, define melhor o que é o Blasian, porque no texto não ficou claro, a Blasianidade, na verdade, tá? E depois, qual que é a relação dessa categoria Blasian com Nikkei, nipo brasileiro e afins, que são categorias que são usadas pelas associações, pelas pessoas. O japonês também é usado, né? A Nobuko Adachi fala bastante do japonês como uma categoria nativa, inclusive. Como é que o Blasian se encaixa ou ele navega nessa sociedade que já tem alguns termos muito bem definidos? É óbvio que ele fica excluído pelo seu texto, dá para ver que ele fica numa situação de liminaridade. Só que o leitor, ele meio que fica tendo que adivinhar qual que é essa relação entre o Blasian e esses outros caras, que são os nipo-brasileiros, os Nikkei e por aí vai. Então acho que vale a pena também esmiuçar mais essa relação. Uma questão que eu também peguei, né? É doido, porque como eu trabalho nisso e também entendo japonês, os termos eles passam para mim. Eu vou lendo, eu não questiono se alguém sabe disso ou não. Mas eu também pensei nisso quando até a Iana mencionou, né? Tipo, alguns termos não são explicados. E aí eu fiquei pensando como é corriqueiro para textos que envolvem Japão fora do Japão. Será que não vale a pena ter um glossário de termos em japonês? Será que não vale a pena ter lá no fim uma página explicando o que é termo por termo em português, sem ter trecho do Urban Dictionary em inglês? Não, tudo em português, deixar bem claro para o leitor. Será que não vale a pena? Porque de fato tem esse problema, isso aparece no texto. A bibliografia, por enquanto você viu que eu estou falando, eu estou mesclando, né, forma e conteúdo, né? Eu não fiz uma separação brusca. A bibliografia eu também acho que precisa ser revista, até porque tem alguns erros lá. Por exemplo, você menciona muito Katsuo, né? E Katsuo 2019, Katsuo 2019. Só que Katsuo é primeiro nome, não é sobrenome da pessoa. Então, quando eu ia procurar na hora eu li e falei assim, não, pera lá, isso aqui tá errado. Será que existe alguém que assina como Katsuo, tipo, como se fosse um nome artístico, sei lá, um nome de pena, não sei. Aí eu fui lá nas referências e não tá lá, né? Na verdade, o nome do cara é o Kabayashi. Então, tipo, falta esse processo de revisão textual mesmo, né? Para corrigir não só o texto, mas também a bibliografia. Porque para quem está lendo e não conhece essas pessoas, realmente vira um limbo, né? Tipo, você não vai pegar muita gente aqui, tá? Um conceito que eu acho que merecia uma crítica, que vale um artigo, sabe? Pensar no artigo e uma crítica de descer a lenha mesmo. É o conceito de branding da Mara Washington, né? Eu entendo por que ela usa essa palavra branding, né? Só que a gente também tem que lembrar que são processos de racialização distintos, né, nos Estados Unidos e aqui. E por que é usada essa expressão branding? É no sentido de commodity? Às vezes a gente é levado a entender o branding como
dentro de algo que envolve commodity, né? Uma comoditização desse meio Blasian e as coisas que estão dentro do universo Blasian. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que não é só isso, né? E eu acho que a gente tem gente aqui no Brasil que discute isso muito bem. Tipo, a Iana estava falando aqui, relações étnico-raciais aqui, a gente tem muita gente no Brasil que discute isso muito bem e que tem muito mais a ver com o nosso contexto social brasileiro do que pegar simplesmente esse contexto de branding norte-americano e falar, ó, é assim que funciona. Então, tipo, antes de comprar esse conceito, quer dizer, ele tem que estar lá, né? Mas assim, é questionar ele, falar, ó, por que está sendo falado? Eu particularmente, Victor, eu não sei se eu concordo muito com a ideia de branding. Branding implica em nome de marca, branding de uma empresa, rebranding de um nome de uma empresa, um logotipo, o reposicionamento de uma empresa e afins. E não sei, a gente está falando de gente, né? A gente não está falando de megacorporações e afins. Então, o termo acho que vale a pena. Eu sei que eu estou sendo simplista aqui, mas é um questionamento possível que pode ter quando a gente pega essa palavra, né? Então, talvez repensar a palavra branding, não a palavra, o conceito. Né? Outra questão que a Iana trouxe e que também eu fiquei encafifado por conta do título da dissertação, tá? Que em relação, você está falando de Blasians, né? Mas e as mulheres, de fato? Cadê essas mulheres? E tudo bem, você optou por falar da masculinidade, né? Mas de fato tem uma necessidade de você fazer uma. Mesmo que for mencionar nesse sentido estrutural mesmo, para mostrar nessa relação situacional e relacional entre homens e mulheres, para ver o que é o Blasian homem, tá? E por que eu falo isso? Porque tem trabalho sobre fetichização do corpo feminino asiático, em português. Tá? Tem trabalho sobre isso sendo feito, continua sendo feito, que é uma discussão que está em ascensão, de certa forma. Está sendo discutido em YouTube já, está sendo discutido em Facebook, grupos de coletivos mesmo, sabe? De descendentes de asiáticos. E aí, dentro dessa discussão, já que está tendo tanta discussão sobre a fetichização do corpo feminino asiático, e o Blasian? E a Blasian? Como é que fica nessa relação? Eu acho que isso pode ajudar o leitor a entender melhor como se forma essa masculinidade. Porque quando você tenta mostrar nessa discussão de gênero só, tipo, uma perna desse par, tipo, fica. Você não consegue, às vezes, entender. Opa, caiu a internet. Vamos esperar um pouquinho. Ah lá, pronto. Então, o que eu estava falando, seguindo também o que a Iana comentou, acho que é importante você mencionar a questão da mulher Blasian, até porque elas aparecem no seu texto e duas que são muito importantes, tá? Que é a Miss Japan e a tenista, né? Que são mulheres que têm uma representatividade grande, não só dentro do Japão, como fora do Japão, e tem uma representatividade tão grande que provoca uma reação dentro do Japão, muitas vezes racista contra essas mulheres. Tá? Então você menciona elas, você joga elas no texto, mas você não chega a trabalhar o peso desse racismo contra elas, o peso desse preconceito contra elas, e ajudaria a gente a entender um pouco mais da própria masculinidade também. Né? Tipo, ó, como é que é? São dois pesos, duas medidas, sempre é, né? Mas são dois pesos, duas medidas? Como é que funciona essa relação, né? Cara, eu gosto da ideia. Eu já falei isso para você em outras vezes, né? Eu gosto da ideia de mixagens culturais. Eu acho que a primeira parte do seu texto é muito mais marcada nisso, inclusive pelos autores que você traz. Você tenta fazer uma discussão de tecno-orientalismo. Você tenta trazer uma discussão sobre hip hop, rap, sempre entrecortando com o Yannick, que é um entrevistado seu. Eu acho isso interessante, mas ao mesmo tempo eu acho que isso daí deixa o seu texto frágil. Dá para ver vendo o seu texto que a parte do Mori é muito mais condensada a sua apresentação da pesquisa de campo do que quando você apresenta o Yannick, porque o Yannick ele é apenas mais uma voz entre tantas vozes de outros textos que você está lendo. E o Yannick não é um texto, né? Ele é uma pessoa.
uma pessoa que você entrevistou. Então, eu acho que eu falei isso para você na qualificação. Tipo, acho que seria interessante você. É um desequilíbrio, né? Entre a apresentação da sua pesquisa de campo. O Mori ele é apresentado de um jeito, e o Yannick, que é também muito importante, é apresentado de outro jeito. Né? E eu acho que a maneira como o Yannick foi apresentado, apesar de ele ficar totalmente costurado nos autores que você traz, ele some. Né? Ele acaba perdendo potência perto quando a gente chega na parte do Mori, que aí de repente você vê o Mori crescer, assim, fica gigante na análise, e de repente o Yannick ele desaparece na análise. Eu acho que esse desequilíbrio você precisa levar em conta, né? Isso daí tem muito a ver com a maneira como o texto foi formado, né? Eu sei que quando a gente está escrevendo um texto, a gente fica tentado, tô lendo esse ou aquele autor, e a gente fica tentado a criar logo as correlações com o que a gente está trabalhando e afins, mas para o leitor não necessariamente isso daí é verdade, né? Tipo, às vezes para o leitor é importante fazer o alicerce do texto, mostrar as bases que você está querendo trabalhar, e depois trazer esse cara, no caso o Yannick, lá na frente, junto com o Mori, para fazer o contraponto. Né? Eu acho que o Yannick ele sumiu um pouco no texto pela forma como o texto foi estruturado. Tá? Em relação ao Yasuki, né? O Yasuki, eu acho que ele é interessante e problemático, e justamente por isso eu acho que faltou uma problematização maior do Yasuki no seu texto. Por que ele é interessante e por que ele é problemático? Ele é interessante porque, imagina, é um cara negro que é um samurai. Tipo, ele é um vórtice das representações máximas do que se imagina de Japão, tanto no sentido orientalista, orientalizante do Said, como também numa perspectiva nativa japonesa do Nihon Jiron, que tipo até ontem ressaltava a figura da honra do samurai, o caminho do Bushido e afins, como o Inazu Nitobe escreveu. Então o Yasuki, ele meio que chupa esses dois feixes de representação sobre o que é o japonês. Não só necessariamente o homem japonês, mas esse espírito nipônico, né? O Yamato Damashi. Tipo, o Yasuki é o cara que ele desafia isso porque ele é negro, ele não é japonês, mas de repente o cara é um samurai. Né? Ele faz parte, inclusive, da turma do Oda Nobunaga, que foi o pai da unificação japonesa no período das guerras civis. Né? Então, tipo, os cara, eu acho que valeria. Ele é interessante por isso. Por que é interessante pensar no Yasuki para além das menções que estão no texto? Porque o cara, ele sintetiza nele mesmo os princípios que os japoneses falam sobre si mesmos, sobre um espírito nipônico, e também sintetiza as impressões orientalistas que o Ocidente faz sobre o Japão, de que o Japão só tem samurai, de que o Japão tá lá o Tom Cruise para salvar a galera do último samurai e afins. Então, eu acho que é muito interessante por isso, tá? Só que ao mesmo tempo, ele é super problemático, porque ele tem passado nos últimos anos por um processo de romantização muito grande, né, no Ocidente, tá? De repente ele ficou maior do que talvez ele era, né? Eu não estou questionando a veracidade se ele existiu ou não, mas ele virou anime, ele ia virar filme e afins. De repente esse cara ele passou a ser importante para os nossos olhos, inclusive porque entra numa discussão de representatividade e afins, também valeria a pena ser discutido por conta disso. Então, cara, é interessante e problemático porque até que ponto o Yasuki é real, ou o que falam sobre ele é real, e até que ponto é contado sobre ele, até que ponto é romantizado sobre ele. E, por outro lado, ele é interessante porque ele condensa essas narrativas, tanto autonarrativas do Japão, quanto as narrativas ocidentais sobre o Japão. Então, acho que valeria a pena você, sabe, sentar e vale a pena um artigo aí. Vou pensar agora no Yasuki, tipo, quem que é esse cara? O que estão aumentando sobre ele? Por que ele é importante? O que estão aumentando sobre ele? E por que ele é interessante para pensar nessa figura do Blasian? Tá? Por que ele é evocado na hora que você está falando do Blasian? Por que o Afro Samurai é evocado na hora que você está falando do Blasian? Entende? Então, o Yasuki, acho que valeria a pena falar mais sobre ele. Cara, ele tem sido tão ventilado ultimamente que, tipo, me dá uma certa canseira, né? Tipo, de
de repente, né? Porque isso acontece muito comigo, né? Volta e meia, imprensa que vem perguntar coisa e afins, de repente você tem que começar a tirar os entulhos de romantizações da frente, idealizações para contar o que aconteceu. E acho que é meio isso que está acontecendo, né? Então, acho que vale a pena problematizar ele mais, né, no texto. O que mais? O desequilíbrio entre o Mori e Yannick, eu já falei, mas eu acho que isso é muito importante, tá? Eu, particularmente, gostei muito mais da parte do Mori, tá? Do Álvaro Mori. Do Morita, desculpa. É que eu tô falando Mori porque uma das pessoas que você citou, inclusive foi amigo meu, foi aluno meu, o Robson Mori, tipo, mas o Morita, existe um peso pro Morita e não é o mesmo peso que é dado pro Yannick, tá? Eu sei que eles não necessariamente compartilham o mesmo universo, tá? Isso é meio claro, né? O Yannick, ele tá... inclusive tem o rapper no Japão, mas assim, eles não compartilham o mesmo universo, sei lá, musical, que seja, tá? Mas são Blasian, né? E no caso do Morita, você levantou uma bola lá que uma palavra que você levantou, e a gente que tá aqui para isso, né? Aparece um pelo no ovo, a gente pega, né? Tipo, apareceu uma ponta solta, a gente puxa, quem tá na banca, né? Você mencionou o Chinanchu, né? Quando você tá falando do Morita. O Chinanchu é o termo nativo para Okinawano, né? E você menciona rapidamente, né? Okinawa tem uma história diferente da história do Japão e afins, né? Também eu acho que eu usei porque ele tinha usado esse termo. Sim, exatamente. Ele usou a questão e é o seu campo te trazendo uma questão aí para você refletir. Por quê? Porque existe uma questão, uma treta, tá? Que envolve identidade étnica e minoria étnica no Japão, que é relacionada aos japoneses, que são os Yamato ou Naiti, em oposição aos okinawanos, que são o Chinanchu. Inclusive, parte do preconceito dos japoneses contra os okinawanos vai por conta do fenótipo. Existe um preconceito em relação aos okinawanos que fala, eles têm a pele mais escura, eles têm pelos no corpo, eles não são iguais a nós. Ok, você está percebendo que aqui tem algo a ser debatido também. E Blasian e Okinawano? Como é que isso daí é visto? Será que os japoneses já têm uma leitura específica em relação aos Uchinanchu? Será que às vezes essa questão do Blasian e do japonês não é atravessado também pelo preconceito que já existe contra os Uchinanchu por conta da pele, por conta do fenótipo? É uma questão a ser pensada. E você trouxe, o Morita traz essa pergunta, essa palavra, eu falei assim, e os Okinawanos, tipo, eles vão sofrer alguns preconceitos são muito parecidos, tá? No sentido de ter a pele mais escura, de não ser considerado japonês, isso no Japão, né? Será que isso daí acaba afetando a leitura do que é Blasian? Tá? Será que isso daí interfere na maneira como os japoneses enxergam os Blasian? Tá? Eu comentei isso com você na qualificação, né? Mas e tem muito a ver com o que a Iana falou, que a Iana falou assim, restringe para o estado de São Paulo, que faz muito sentido, né? Tipo, a maneira como os japoneses e descendentes eles são codificados e racializados no Brasil, não é a mesma maneira como acontece nos Estados Unidos e também é diferente no Japão, né? Eu sigo dois caras no Instagram, um chama Pelegrosso e o outro chama o canal, tá? Pelegrosso e o outro chama Richado TV. Os dois caras são Blasian. E eles, o perfil deles no Instagram é justamente humorístico, mas é um humor, sabe, ácido, justamente criticando a maneira como os japoneses enxergam os Blasian. E aí você lendo seu texto fala assim, são questões que são parecidas, mas não são idênticas. E aí a gente percebe como esse processo de racialização não é igual para todos os lugares, né? Então, quando o cara menciona o Chinanchu, ele está levantando uma outra variável desse processo de racialização aí, que é importante também ser levado em conta, né? E por fim, cara, eu não sei se eu concordo muito com a sua leitura da liberdade, tá? Até porque eu fiz campo lá, e tipo, eu tava lá semana passada. Quando eu lia a sua discussão sobre a liberdade, você até menciona a Michiko Kano, que inclusive eu que te passei esse texto, lembra, há um tempo atrás, e afins. Mas me lembrou muito
Sabe, já que a gente está nessa pegada tecno-orientalismo, cyberpunk, afins, me lembra muito William Gibson, quando eu estou lendo a sua parte da liberdade. Que você fala assim, a liberdade hoje é o lugar das e-girls, e-boys e afins, né? Que tipo, são os homens e as mulheres eletrônicas. ah, e, cara, sim, eles estão lá, né? Mas tem outras coisas lá também. E a noção do Magnani de mancha, pedaço, circuito e afins, ela é fluida o suficiente para mostrar para a gente que existem esses outros usos do espaço liberdade, né? Desse espaço liberdade. Tipo, eu fui para lá, né, na semana passada, fui chamado lá no Bunkyo, que inclusive você mencionou no texto. E, cara, o canto do Bunkyo, o próprio Bunkyo em si, o Bunkyo é a Associação Brasileira de Cultura Japonesa, né? O canto onde ele fica, você conhece, né? Ele está cheio de descendentes japoneses mais velhos, né? Lugares que são senhores e senhoras que falam japonês, às vezes um japonês que não é igual ao japonês de Tóquio mais, mas é japonês, né? Tem chineses e chinesas mais velhos, taiwaneses e taiwaneses mais velhos, ou seja, o bairro da Liberdade ele é frequentado por uma multitude de pessoas, né? Que não são só e-girls e boys. E você sabe disso, tá? Só que a maneira como foi apresentado no texto ficou parecendo assim: você vai na Liberdade, você vai encontrar os e-girls e boys, aí você vai na Galeria do Rock, você vai encontrar esse grupo de pessoas, você vai no Bom Retiro, você vai encontrar só coreanos, você vai... tipo, isso daí acaba deixando muito flat, ou para aproveitar uma expressão que você usa no texto, super flat, né? Você acaba dando uma impressão super flat para esse espaço urbano, né? Tipo, esse espaço urbano ele é frequentado por pessoas diferentes, dependendo do tempo e do espaço. Se você vai na Liberdade de 6 horas da manhã, é um público que frequenta. Se você vai às 10 horas da manhã, muda um pouco o público que frequenta. Se você vai à noite, é outro público que frequenta, né? Então, aí você precisa refinar um pouco mais essa apresentação do bairro, tá? Na introdução, você menciona o bairro da Liberdade. Eu não entendi muito bem por que aparece o bairro da Liberdade no texto, tá? Talvez porque eu acho que é uma questão da introdução. A Ana tinha levantado essa bola também. A maneira como a introdução apresenta o texto ajudaria a gente a entender, né, por que a liberdade está lá. Mas já que você vai apresentar a liberdade, que eu acho legal, né? Eu gosto de lá, vou lá desde criança, né? Tipo, acho que vale a pena levar isso em conta. Tipo, ó, o jeito que está representado lá é muito William Gibson, o Neuromancer, sabe? O livro de ficção científica, que, assim, é um reduto, até você usa essa palavra, é o antro. Tipo, antro e girl e boy, a liberdade, de repente você vai para outro antro, e a cidade ela é muito mais orgânica, né? Ela é muito mais fluida. E já que a gente está aqui falando de antropologia urbana, tem que pensar nisso também, tipo, são vários usos para a cidade, são vários fluxos que estão rolando dentro da cidade, ou já que a gente está usando manhã aqui, vários circuitos que estão rolando dentro da cidade, e acho que você tem que levar isso em conta sim, tá? Porque você tenta fazer uma comparação em alguns momentos com a Liberdade com o Shibuya, com o Harajuku, por exemplo, né? O pessoal que frequenta Harajuku. O pessoal que frequenta Harajuku é a mesma questão da liberdade. Depende da hora que você está e do dia da semana que você está, não é a mesma coisa. Então a gente, por exemplo, associa que Harajuku é aquele bairro de Tóquio mó doido, em que tem as tribos urbanas, vamos colocar todas as aspas aí, né? As tribos urbanas, as várias tribos femininas, que é assim que aparece nos textos, né? Só que isso aí só rola de sábado, geralmente. Sábado, de domingo, sexta-feira. No meio da semana é um bairro de negócios, é um bairro comercial. Então, mesmo Tóquio é fluida, né? Então, você tenta fazer uma comparação, né, da Liberdade e de Tóquio, um pedaço de Tóquio, mas ela não funciona plenamente, né? Tipo, acho que tem que ficar atento para isso, né, nesse sentido, já que você trouxe para o texto, para não deixar ela uma leitura super flat, né? Uma leitura achatada de como é a vivência, a sociabilidade desse bairro e tal. Tudo bem? No mais é isso. Eu não fiz nenhuma pergunta, né? Você percebeu? São comentários aí. Você usa esses comentários como você quiser, se quiser escrever artigo, vira um doutorado, não sei, isso aí é com você
tá? Mas mais uma vez queria agradecer a oportunidade aí. Também fico muito grato pela poder estar participando dessa banca aqui com vocês, Igor e Ana, que faz tempo que eu não vejo. Mas é isso. Obrigado, Vitor. Parece que ele acabou de cair novamente. Ele está com uma internet instável de Paulo. Ô, Paulo, você está com a internet pior do que a do nosso, não estou entendendo. Nossa, tá muito ruim aqui. Ô, Paulo, então, se você fizer alguns comentários sobre a fala do Vitor Hugo, fique à vontade. Então, essa questão da bleigianidade e da afroasianidade foi em parte inspirado por esse texto da Ocano, em que, pelo que eu entendi, ela fala que um determinado espaço da rua é mais voltado para a cultura, entre aspas, tradicional, e outra parte mais para essa coisa do Japão pop, né? E isso me inspirou a pensar na bleigianidade como algo mais conectado ao universo pop e a afroasianidade uma coisa mais, como você falou, mais relacionado aos idosos que compram produtos tradicionais, né? E aí estava meio que relacionado com isso. Por isso, inclusive, eu até pedi para você me enviar esse texto. E aí, só que daí, ao longo do texto, eu acabei me perdendo em tanto definir os dois termos, quanto como que eu ia usar eles, né? E essa categoria Blasian, como que ela se relaciona com esses outros termos concorrentes, foi uma coisa que me trouxe dificuldade também, porque frequentemente o Álvaro ele usava o termo mestiço também, e aí eu fiquei pensando, né, se... Porque meio que, tipo, ao mesmo tempo uma categoria, por mais que ela tenha força política, ela não exclui as outras, né? E aí é, o que eu defini, a maneira como ele usava essa questão do birracial era mais um termo nativo, né? Não era um termo relacionado à ciência determinista, né? E aí eu pensei que isso tipo era uma categoria que não tinha nada a ver com essa categoria científica de birracial, assim como a categoria nipo-brasileiro, ela, na minha mente, ela tem um significado que eu deveria explorar mais, que é aquela coisa mais ligada ao Caican, sabe? Aquela coisa ligada a, às associações nipo-brasileiras, né? E aí, sobre o conceito de branding, eu também não concordo com essa utilização, né? Mas aí eu não tive tempo de fazer essa problematização, né? Porque é uma coisa muito, como você falou, relacionada a uma coisa do business e tal. E sobre essa questão do desequilíbrio entre o Morita e o Yannick no texto, eu acho que foi muito mais por eu não ter colocado muita coisa do que eu tive em campo do Yannick, porque eu fui explorar o texto do Morita e acabou que eu tipo só deu tempo de eu fazer a parte dele, né? Acabou não tendo tempo de eu explorar tudo aquilo que eu tinha pegado no campo sobre o Yannick, né? Inclusive tinha mais coisa relacionando com o texto do Ian Condry, né, que é o Hip Hop Japan. E eu acho que tem muita coisa ainda para eu explorar em, em artigos, em projetos futuros que estão ali nessa pesquisa de campo. Né?
É isso, Paulo? Eu acho que é isso. Tinha questão também sobre as mixagens culturais, né? Isso que você disse sobre o bairro da Liberdade, ele ser um bairro multifacetado e tal. Era uma coisa que eu quis trazer por eu enxergar essa japonesidade urbana e eu não. Eu senti uma necessidade de colocar essa coisa atual no texto, né? Ok, então obrigado, Paulo. Então a gente encerra aqui a parte formal da banca. Agora a gente vai passar para uma segunda parte, que é quando você sai da sala e a banca delibera sobre, enfim, a sua dissertação. E aí eu te mando um zap para você voltar para a sala para escutar a deliberação. Valeu? E eu vou aproveitar, vou desligar a gravação agora, né? Porque agora passa para a parte não pública da banca, digamos assim. Então você pode sair, daqui a pouco eu te mando um zap e você volta, beleza? Beleza, joia. Então tá bom. Deixa eu parar a gravação aqui.